hoje eu vou contar para vocês a história do carro mais controverso a correr na Super GT. É ele, o Mooncraft Schinder RT16. Inclusive eu fiz uma brincadeira na aba comunidades onde eu perguntei se esse carro era um LMP1 ou um LMP2 e teve muita gente respondendo errado, outros acertaram, mas hoje eu vou mostrar para vocês que sim, esse carro é da GT300. Tá duvidando? Hoje então você vai conhecer a história desse carro espetacular. Vamos juntos então conhecer esta máquina incrível. Para começar a falar do Shiden, temos que contar a sua origem, que é norte-americana. O carro inicialmente foi desenvolvido para a competição Grand Am Daytona Prototype, uma classe que pertencia à INSA. Em seu início nos Estados Unidos, o carro foi desenvolvido pela Riley Technology Daytona e ganhou o nome de MK11. Na América do Norte, o carro teve um grande sucesso, ganhando 4 títulos da Grand Am Daytona Prototype de 2004 a 2007 e também levou 4 corridas de 6 horas de Watkins Glen entre os mesmos anos dos títulos anteriores. E ainda de quebra, venceu em sua classe 6 corridas consecutivas das 24 horas de Daytona. O carro era uma plataforma excepcional e com um potencial incrível para vitórias. Com isso, a Mooncraft Engineering do Japão pegou o MK11, o modificou para as especificações GT300, conforme o regulamento da Super GT, e deu vida ao Schinder. E ao invés de utilizar os motores Ford ou Chevrolet que eram comuns em sua versão norte-americana, a Mooncraft adaptou o motor Toyota V8 1UZFE de 4.4 litros e 310 cavalos e 37,2 kg de torque. O chassi do carro era feito em fibra de carbono e também utilizava alumínio em sua construção. Seu peso era de apenas 1.100 kg. O Schinder foi aprimorado pela Mooncraft e recebeu ajustes na suspensão para seguir o regulamento GT300. O carro era uma união perfeita entre a engenharia norte-americana e a engenharia japonesa, criando assim uma das máquinas mais polêmicas do automobilismo mundial. O carro foi muito criticado em sua estreia em 2006, pois era um protótipo adaptado para GT300. Muitas equipes privadas e equipes de fábrica tentaram boicotar o carro, mas a Super GT autorizou sua participação no seu campeonato, e aí começou a saga desse lendário samurai japonês com alma norte-americana. Para sua estreia no campeonato GT300 da Super GT de 2006, o Schinder começaria a temporada nas mãos da equipe Verno Tokai Dream 28. O nome oficial do carro na GT300 era Mooncraft Shiden Privé Zurich RT16. Só um adendo é que no Japão eles batizam os carros de corrida com o nome de seus principais patrocinadores, por isso o nome Privé Zurich. Já de cara, o Shiden mostrou ser um carro muito rápido, um dos mais rápidos do grid. Na classificação para os 1000 km de Suzuka, que é a principal etapa da Super GT, o carro marcou a pole position, mas não venceu por problemas com os pneus, mas terminou a corrida em segundo colocado. Nos 500 km de Fuji Speedway na Malásia, o carro foi mais uma vez veloz, mas mesmo assim ainda enfrentou problemas com os pneus. Mas foi em Autópolis que finalmente o Shiden brilhou, com 2 carros conquistando a pole e a segunda colocação no grid de largada, e ao final da corrida os dois terminaram em primeiro e segundos lugares, marcando assim pontos importantes para a disputa do título de pilotos e de construtores. Já na penúltima corrida do ano de 2006, com um dos carros da Shiden, o de número 2, empatado com Ri Anemia RX7 de número 7 pelo título do campeonato, e a penúltima corrida do campeonato foi uma das mais dramáticas daquele ano, pois devido a um problema com os pneus, novamente o Shiden número 2 acabou rodando e batendo a 5 voltas para o final da prova, e foi para os boxes, voltaria à prova, mas não terminaria na zona de pontuação. Mas para o Ri Anemia não foi fácil também, ele rodou e caiu para 7º colocado, mas a 2 voltas para o final da prova, um RID Sport VMAC rodou e o Ri Anemia terminou em 6º dentro da zona de pontuação, se tornando campeão do ano de 2006. Para o ano seguinte de 2007, o carro passaria por uma atualização e voltaria a competir na GT300, mas com uma disputa ainda mais acirrada.
2007, o Shiden começaria o ano muito bem, com 4 vitórias nas primeiras 6 rodadas. O carro estava muito bem no campeonato, sendo seguido de perto na pontuação pelo Toyota MR2 Racing da equipe de fábrica. Mas nos 1000 km de Suzuka, os Shidens brilharam e conquistaram uma vitória importante. Mas nos 500 km de Fuji Speedway, eles terminaram em quinto e isso os prejudicaria no campeonato. Mas ainda assim, eles estavam em primeiro no campeonato, mas não contavam com uma regra importante na época, que era sobre o corte de pontos. Esse corte de pontos aconteceria na primeira fase do campeonato e eles consideravam os pontos das 4 primeiras corridas, ou seja, os 500 km de Fuji, onde eles terminaram em quinto, estaria nessa conta, prejudicando os carros no campeonato, que viu eles caírem para segundo colocado, com o Toyota MR2 em primeiro. Ao final do campeonato de 2007, infelizmente, o Shiden terminaria em segundo colocado, mesmo sendo o carro que mais venceu nessa temporada. Eles ainda levaram o título de pilotos para Hiroki Yoshimoto, mas para os japoneses o título mais importante é o título de equipes, pois é ele que coroa o carro como campeão. Após a temporada de 2007, os Shiden nunca mais chegariam perto do título novamente. Mesmo em 2008, com 4 vitórias, o carro não conseguiria disputar o título, e nesse mesmo ano, nos 1000 km de Fuji Speedway, o carro não conseguiu se classificar, ficando de fora pela primeira vez do grid. Já em 2009, a GT300 viu a sua maior mudança em seu campeonato, com a chegada dos carros GT3 na Europa, que tomaram conta do grid. Nesse ano, o melhor resultado do carro foi um segundo lugar em Sepang, mas ainda em 2009 o Shiden estava indo muito bem nos 1000 km de Suzuka, quando infelizmente devido a problemas mecânicos o carro teve que abandonar a prova. Mas já em 2010 a Super GT passaria pela sua maior mudança em sua história. Com a presença dos carros GT3 veio a má influência da FIA, que de algum modo mexeu os pauzinhos e fez os carros como Arta Garaya, o Eds Sport Toyota Celica e o próprio Shiden e outros carros do grid serem quase que banidos do campeonato, onde agora eram considerados carros fora do regulamento, pois a partir daquele momento os carros para participar da GT300 deveriam estar em linha de produção. Mas mesmo assim o Shiden ainda poderia correr, mas não marcaria pontos e nem disputaria o campeonato. Nessa mesma época, o Monocraft estava em contato com a Radical na Inglaterra para utilizar a base de seus carros para a criação de um novo carro da GT300. Eu já contei a história da Radical e o vídeo vai estar aqui nos cards e no primeiro comentário fixado, assiste lá, é muito importante. Mas graças à FIA, os planos mudaram e a Monocraft ainda ficaria com o Shiden na Super GT até 2012. Já em 2010 ainda, participou de 5 etapas e não manteve o mesmo ritmo dos anos anteriores, onde no ano de 2011 o Shiden apareceu com uma pintura inspirada no EVA 01 do anime Neo Genesis Evangelion. Já em 2012 o Shiden ainda participou de 3 etapas, mas sem muita expressividade, e ali nesse final melancólico o Shiden Apple Fields RT16, o último modelo atualizado do carro, era retirado das corridas. Em um total de 7 anos de competição japonesa, o carro foi vice-campeão por 2 vezes, conquistou os 1000 km de Suzuka e teve 8 pole positions, registrou 9 voltas mais rápidas da classe GT300 e ainda venceu 8 corridas. Agora deixa seu like, se inscreve no canal Garagem 96, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo do Garagem 96 e comenta aí pra mim por onde você conheceu o Shiden ou Shiden. Em inglês é Shiden, em japonês é Shiden. Eu não sei qual que é a pronúncia correta, porque o carro é meio norte-americano, meio japonês, e durante todo o vídeo eu meio que intercalei a pronúncia dos dois aí. Mas agora eu só vou falar pra vocês por onde eu conheci esse carro. Foi numa pesquisa, eu tava pesquisando sobre carros pra fazer justamente roteiros pra vídeos. Quando eu vi esse carro, eu falei assim, mas como assim um carro LMP2 correndo na GT300? Pera aí que eu vou pesquisar melhor, e fui atrás. E cara, que história incrível, mas o mais triste, novamente, é saber que a bendita FIA botou a mão, acabou, infelizmente. Olha, essa pesquisa foi muito complicada, eu tive que fazê-la toda em japonês. Se vocês olharem na descrição do vídeo, vão ter algumas das fontes de pesquisa e elas estão todas em japonês. Então eu peço a vocês, deixa o like, me ajuda, me motive a estar trazendo mais conteúdo para vocês. Muito obrigado pela sua presença aqui no vídeo.
Valeu, falou e até mais!